Hoje nós vamos falar de um dos maiores erros judiciais da história do direito brasileiro. Nós vamos contar o caso dos irmãos Naves, que aconteceu entre as décadas de 1930 e 1940 no interior de Minas Gerais. A história é bacana, interessantíssima, é estudo de caso em várias faculdades de direito. E mesmo para quem não faz direito, conhecer essa história é muito interessante. Então fica comigo até o final. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do direito de um jeito leve. A história acontece na região de Uberlândia, mais precisamente numa cidadezinha chamada Araguari. Existia um rapaz em Araguari chamado Benedito Caetano. Benedito Caetano tinha nascido numa outra cidade ali perto, chamada Ponte Nova, que fica a 115 quilômetros de Araguari. E ele saiu da casa do pai dele, que tinha algumas terras em Ponte Nova, para tentar fazer a própria fortuna na região de Araguari. Araguari, naquela época, era considerado um polo produtor de arroz do estado de Minas Gerais. O que o Benedito Caetano fez? Ele se juntou com dois primos dele, os irmãos Naves, Sebastião Naves e Joaquim Naves. E os três juntos abriram um negócio de comércio de grãos, principalmente arroz. Para fazer esse comércio de grãos, eles compraram inclusive um caminhão em sociedade. O Benedito resolveu que estava na hora de fazer fortuna. Como o preço do arroz estava subindo demais, ele pensou o seguinte: eu vou comprar bastante arroz agora e à medida que o preço for subindo, eu vendo essas sacas de arroz lá na frente com um baita lucro. O que ele fez? Ele começou a pegar dinheiro emprestado dos familiares ali de Araguari e de Ponte Nova. Pegou dinheiro com o pai, pegou dinheiro com outros parentes e fez uma dívida de mais ou menos 136 contos de réis. Para a gente ter uma base de quanto seria esse dinheiro, eu tentei fazer alguns cálculos para converter isso para valores de hoje. Mas não teve como a gente chegar num valor exato, porque estava dando muita diferença de uma base de cálculo para outra, em função da inflação, poder de compra, valor dos produtos. Mas com certeza, sem medo de errar, dá para dizer que esses 136 contos de réis equivaleriam hoje a mais de R$1 milhão. Ele pegou esse dinheiro emprestado, comprou tudo de arroz e ficou esperando o preço subir. Só que o preço, em vez de subir, só caía. O preço começou a cair. Benedito Caetano ficou desesperado e até mesmo sem consultar os irmãos Joaquim e Sebastião Naves, foi lá e vendeu toda a saca de arroz que ele tinha comprado com aqueles 136 contos de réis. Ele conseguiu vender por 90 contos de réis, ou seja, já amargou um baita prejuízo e tinha ali uma dívida grande para pagar. Esses 90 contos de réis que ele conseguiu, em valores de hoje, seria alguma coisa entre 600 e 700 mil reais. Ele fez esse negócio dessa venda de arroz em novembro de 1937. Naquela mesma época estava tendo uma festa agropecuária grande lá em Araguari. E tinha muita gente de fora, muito estrangeiro. E ele comentou inclusive com os primos deles e sócio, Sebastião Naves e Joaquim Naves, que ele tinha feito um negócio bacana e tinha vendido uma parte do arroz por 90 contos de réis. Os irmãos falaram para ele tomar cuidado com aquele dinheiro, porque a cidade estava muito movimentada, tinha muito estrangeiro naquela época. No final do mês de novembro, ainda durante essa exposição agropecuária, no dia 28 de novembro de 1937, teve uma festa maior ainda na cidade, porque ia ser o dia da inauguração de uma ponte nova naquela cidade. Os três sócios foram participar do evento na cidade, festejaram, se divertiram, tanto o Benedito quanto o Joaquim e Sebastião. No fim do dia, Joaquim Naves e Sebastião Naves se despediram do primo Benedito Caetano e resolveram voltar para a casa deles, porque já estava tarde e eles queriam chegar em casa com o dia claro ainda, se possível, ver a família e descansar um pouco. Benedito disse para os primos que ele ia continuar na festa, se divertindo mais um pouco e esticar as comemorações. Ele ficou na festa, foi numa boate da cidade, na verdade um cabaré. Ali ele bebeu com algumas pessoas, passou algum tempo e na madrugada, por volta das 2 horas da manhã, ele se despediu de todo mundo para ir embora para casa. Ele morava na casa do Joaquim Naves, em um quarto lá. Eles eram sócios e ele também dividia a casa com o Joaquim e a esposa do Joaquim. Benedito se despediu de todo mundo às 2 da manhã do cabaré e foi embora. Só que ele nunca mais foi visto depois daquela noite. E o pior, ele estava portando todos os 90 contos de réis que ele tinha conseguido nas sacas de arroz.
No dia seguinte, Joaquim, preocupado que o primo não aparecia, não tinha dormido em casa, procurou o Sebastião. Sebastião também não estava sabendo de nada. Eles conversaram com alguns outros parentes. Ninguém tinha visto Benedito Caetano desde a noite anterior. Então eles decidiram procurar a delegacia de Araguari e fizeram uma denúncia, informaram que o primo deles, Benedito Caetano, havia feito um negócio grande, havia vendido umas sacas de arroz, havia conseguido 90 contos de réis, estava com esse dinheiro em mãos e na noite anterior ele havia desaparecido. O delegado da época se chamava Ismael do Nascimento e naquela época era muito comum, em cidades pequenas, o delegado ser uma pessoa que exerce outra profissão na cidade e nas horas vagas quebrava o galho como delegado de polícia. Então ele não tinha uma formação, uma qualificação, uma capacitação profissional para exercer funções de investigação, funções de polícia judiciária. É o que a gente chamava antigamente de delegado de calça curta. E o Ismael do Nascimento, ele era delegado nas horas vagas, porque a profissão dele era ser contador na cidade de Araguari. Mas mesmo assim, ele instaurou um inquérito policial, fez várias diligências, pesquisou, ouviu todo mundo que estava no cabaré, ouviu os parentes do Benedito Caetano, fez várias diligências, levantamentos, consultas, mas não conseguiram chegar a lugar nenhum. E o problema é que aquele fato já tinha chegado ao conhecimento de todos os moradores de Araguari e deixou todo mundo muito preocupado. Porque Araguari era uma cidade pequena naquela época e as pessoas achavam que poderiam ser vítimas de sequestro, como o Benedito Caetano foi. Quer dizer que quem anda com dinheiro na rua agora em Araguari pode acabar sendo sequestrado e desaparecer? Então aquilo gerou uma comoção muito grande em Araguari, em toda a região, a ponto do município pedir ajuda para o Estado. E a capital, então, enviou um militar para assumir as funções de delegado de polícia em Araguari. Ele iria assumir as funções de delegado de polícia e a principal missão dele era elucidar o desaparecimento do Benedito Caetano. Esse militar que foi enviado para lá se chamava Tenente Francisco Vieira dos Santos. E assim que o tenente vem de Belo Horizonte para Araguari, ele se inteira dos fatos, lê o inquérito e depois de terminar de ler o inquérito, acabando de chegar na cidade, ele já chega a toda a conclusão daquele crime. Ele estabelece a hipótese criminal de que, na verdade, os irmãos Naves, o Joaquim e o Sebastião, haviam assassinado o Benedito Caetano e roubado o dinheiro que estava com ele. E foram na delegacia da queixa do sumiço dele apenas para disfarçar qualquer suspeita que pudesse recair sobre eles. Então ele já tinha o crime e os autores, mesmo tendo acabado de chegar na cidade. Ele então expede uma ordem de prisão para o Sebastião Naves, e nesse momento em que ele já manda prender o Sebastião Naves, em que ele já está com toda a história montada na cabeça dele, aparece uma testemunha, morador de uma fazenda em Uberlândia. Uberlândia fica a menos de 40 quilômetros de Araguari. E essa pessoa tinha o apelido de José Prontidão, Zé Prontidão. Zé Prontidão aparece na cidade, fica sabendo dos burburinhos, porque não se fala em outra coisa em Araguari, e quando falam para ele da descrição de como era esse Benedito Caetano que sumiu, ele diz o seguinte: não, mas um cara chamado Benedito, que tem essa mesma descrição, apareceu em Uberlândia uns dias atrás e ficou inclusive lá trabalhando 2 dias na fazenda do meu patrão. Depois ele foi embora. Então o Zé Prontidão vai até a delegacia e presta o depoimento dele dizendo isso. Só que o tenente Francisco, ao invés de ficar interessado nessa reviravolta dos fatos, ele pega o Zé Prontidão e leva para o porão da delegacia. No porão da delegacia, Zé Prontidão é torturado, espancado e convencido a mudar a versão dele, para a versão que o tenente Francisco achava que era a correta. Então Zé Prontidão fala que na verdade aquilo era uma mentira e que os irmãos Joaquim e Sebastião Naves haviam combinado com ele para ele dizer que havia encontrado o Benedito em Uberlândia, mas que aquilo era tudo mentira e que na verdade Joaquim e Sebastião Naves tinham matado o Benedito. Depois de tomar esse depoimento do Zé Prontidão, que ele só ofereceu porque sofreu tortura, o tenente Francisco também manda prender Joaquim e a mãe dos irmãos Naves, a dona Ana. Os 3, depois de estarem reunidos presos, são levados para os porões da delegacia de Araguari.
No porão da delegacia, o tenente Francisco pergunta para Joaquim e Sebastião se eles mataram Benedito, onde está o corpo, o que eles fizeram com o dinheiro, e os dois negam que tenham matado o próprio primo, negam que tenham roubado o dinheiro, dizem que são inocentes. A dona Ana também jura a inocência dos filhos. O que o tenente faz? Começa a bater na dona Ana na frente dos próprios filhos, começa a bater nos filhos, espancar os filhos na frente da própria mãe. E a sessão de tortura chega a durar dias, com espancamentos. Eles têm dentes arrancados com alicates, eles têm unhas arrancadas com alicates. E em determinado momento, os militares inclusive chegam a violentar a dona Ana na frente dos irmãos Naves. Se vocês derem uma olhada nessa foto, aí é a delegacia de Araguari. Hoje no local funciona um museu. E se vocês olharem essa janelinha que a gente está dando zoom agora, essa grade, aí era a janela do porão onde eles foram torturados. Mesmo após terem sido submetidos a todas essas torturas, os dois irmãos seguem jurando inocência. E a dona Ana é liberada pelo tenente Francisco. Assim que ela é liberada, ela procura um advogado na cidade, o Dr. João Alamy Filho, e explica para ele tudo o que está acontecendo. A princípio, o Dr. João Alamy não queria defender os irmãos Naves, não queria defender a família Naves, porque ele, assim como toda a cidade de Araguari, tinham acreditado na versão da polícia de que os irmãos haviam matado Benedito Caetano e roubado o dinheiro. Mas, depois de tudo que a dona Ana fala que sofreu e que os filhos estão sofrendo no porão da delegacia, o Dr. João Alamy resolve defender a família Naves, os irmãos Naves, porque independente deles serem culpados ou inocentes, tortura é algo inadmissível. Assim que o Dr. Alamy entra no caso, ele já apresenta um pedido de soltura dos irmãos Naves. E quando o tenente Francisco fica sabendo disso, ele fica com mais pressa ainda para resolver a situação. Só que em vez de começar a investigar o caso adequadamente, ele resolve aumentar as sessões de tortura em cima dos irmãos Joaquim e Sebastião Naves. Então ele leva os irmãos para um descampado afastado da cidade e lá começam de novo as sessões de espancamento. A determinada altura, como os dois irmãos continuam jurando inocência, ele muda um pouco a estratégia. Separa Joaquim e Sebastião e na frente do Joaquim ele fala para os policiais: leva Sebastião para a beira do rio e mata ele. Joaquim fica desesperado, os policiais levam Sebastião para a beira do rio e ele escuta um tiro. Nesse momento o tenente Francisco fala: seu irmão está morto, agora só falta você. Você vai confessar ou não? E mesmo com a morte do irmão, ele ainda continua jurando inocência, até que o tenente Francisco dá um tiro em Joaquim, que pega na região das nádegas dele. Ferido com um tiro e acreditando que o irmão estava morto, ele acaba confessando e falando aquilo que o tenente queria que ele dissesse. Posteriormente, ele descobre que Sebastião não havia sido morto, que era tudo um teatro para manipular os dois irmãos. Mas aí ele já tinha assinado a confissão. Basicamente, nessa confissão, ele dizia que ele, Joaquim e o irmão Sebastião, no fim da noite, saíram junto com Benedito de volta para casa. No meio do caminho, eles pararam perto de um rio e desceram para beber água na beira do rio. Naquelas margens do rio, os dois irmãos mataram o Benedito, jogaram o corpo dele no rio, pegaram o dinheiro, colocaram numa lata de mantimentos e enterraram num descampado entre duas árvores. Essa versão já estava pronta para o Joaquim assinar. E àquela altura do campeonato, ele assinaria qualquer coisa que o tenente colocasse na frente dele. Mas mesmo com a confissão de um dos irmãos, o tenente ainda precisava de um corpo, já que havia acontecido um latrocínio, e o tenente precisava do dinheiro, já que o latrocínio aconteceu para roubarem esses 650 mil reais que estariam em poder do Benedito Caetano, os 90 contos de réis. Então o tenente pega o Joaquim, leva ele para uma região do descampado perto das árvores e faz ele cavar com as próprias mãos até encontrar a lata de dinheiro. A lata de dinheiro que não existia, porque a confissão foi forjada. Quando o dinheiro não aparece, o tenente Francisco fica mais irritado ainda e acaba chamando na delegacia as esposas do Joaquim e do Sebastião. A esposa do Joaquim se chamava Antônia Rita
e ela foi ouvida, mas negou que o marido dela tivesse qualquer envolvimento na morte de Benedito Caetano. Ela foi encaminhada para o porão, onde foi torturada, espancada e teve a vida dos próprios filhos ameaçada pela equipe do Tenente Francisco. Diante disso, ela acabou confessando, mudando a versão dela e dizendo que o marido dela havia realmente comentado que eles participaram do assassinato do primo Benedito Caetano. A esposa do Sebastião se chamava Dona Salvina, e quando ela foi levada para a delegacia, o que é que o Tenente Francisco queria que ela dissesse? Queria que ela dissesse que naquela noite do desaparecimento do Benedito, o marido dela, Sebastião, não tinha dormido na casa deles, que ela tinha dormido sozinha e ele não tinha aparecido. Só que ela se negou a dizer isso, porque isso era mentira e eles tinham passado a noite juntos. Como ela se negava, ele também submeteu ela a várias sessões de tortura e inclusive manteve ela presa junto com o filho de 10 meses do casal, que se chamava Wilson. Por causa das sessões de tortura e espancamentos, o leite materno de Salvina acabou secando e ela ficou presa com o filho no porão da delegacia sem ter condições de alimentá-lo. O que aconteceu? Wilson morreu de inanição nos porões da delegacia. Depois de ver o filho morrer nos braços da esposa, Sebastião acabou confessando tudo que o Tenente Francisco queria. E agora ele já tinha as duas confissões dos irmãos Naves. Só que a investigação não avançava e o juiz já estava questionando algumas coisas, porque ainda não existia nem o corpo do Benedito Caetano, nem o dinheiro que estava com Benedito Caetano. Então, para avançar nas investigações, o Tenente Francisco recebe reforços da capital e o Estado manda para Araguari o Coronel Luiz Fonseca. O Coronel Luiz Fonseca conversa com o Tenente Francisco, se inteira da situação e diz para o Tenente ficar tranquilo, que eles iam arrancar a confissão dos irmãos Naves de onde estava o corpo ou onde estava o dinheiro. Eles pegam Joaquim, levam para uma região afastada da cidade, sob a alegação de tentar fazer uma reconstituição da cena do crime. Nessa região de mata afastada da cidade, Joaquim é submetido a várias sessões de tortura, surras, espancamentos. Com alicate eles puxam ele pela boca, com alicate eles puxam ele pela língua, até que eles tiram toda a roupa do Joaquim, penduram ele de cabeça para baixo numa árvore e passam mel no corpo dele, para que vários insetos se aproximem e comecem a picar o corpo de Joaquim. Como ele continua não falando onde está o dinheiro ou onde está o corpo, porque ele não tinha como falar algo que não aconteceu, os policiais desamarram ele e recomeçam os espancamentos, até que Joaquim entra em colapso e apaga. Os policiais acreditam que ele está morto, voltam para a delegacia e, para justificar o retorno sem ele, registram uma fuga de Joaquim e dizem que ele escapou durante a reconstituição. No dia seguinte, o fazendeiro que era dono das terras onde Joaquim foi abandonado para morrer, passa pelo local e encontra o Joaquim desmaiado, nu, ensanguentado. Pega ele, leva para a sede da fazenda, trata dele, ele se recupera e alguns dias depois, espontaneamente, Joaquim retorna para Araguari e se apresenta na delegacia para provar a inocência dele e do irmão Sebastião. Quando ele aparece na cidade é aquele choque e a versão que o Coronel Luiz Fonseca tinha dado da fuga dele cai por terra. Começa a surgir vários questionamentos sobre a condução da investigação e sobre a autenticidade da versão que a polícia estava divulgando. Envergonhado e desacreditado, o Coronel Luiz Fonseca deixa a cidade no dia seguinte ao reaparecimento do Joaquim. Alguns dias depois, o Tenente Francisco também deixa a cidade, já que as investigações não avançavam e o povo já começava a desconfiar da forma como a investigação havia sido conduzida. Os irmãos foram a julgamento em um tribunal do júri e durante o julgamento eles tiveram a oportunidade de, pela primeira vez, dizer todas as atrocidades que eles sofreram na prisão, nos porões da delegacia. Disseram que foram torturados, várias testemunhas disseram que foram torturados. O João Alami Filho foi muito enfático na defesa dos irmãos Naves e eles acabaram sendo considerados inocentes por 6-1. Mas mesmo assim, a promotoria recorreu daquele tribunal do júri. E a legislação processual daquela época estabelecia que em caso de recursos de sentenças no tribunal do júri, o recurso deveria tramitar com os réus presos. Então, Joaquim e Sebastião Naves retornaram para a prisão. Alguns meses depois,
houve um outro julgamento, onde mais atrocidades vieram à tona e novamente eles foram inocentados. Só que mais uma vez a promotoria recorreu e os irmãos tiveram que permanecer presos enquanto o recurso era julgado. Esse segundo recurso subiu direto para o Tribunal de Justiça, que reformou uma decisão do Tribunal do Júri e decidiu que os irmãos Naves eram culpados. Eles foram condenados a 25 anos de prisão, depois essa pena foi reduzida para 16 anos. E eles ficaram mais de 8 anos presos em regime fechado, até que receberam o benefício da liberdade condicional, que é quando o preso recebe o benefício de cumprir o restante da pena em liberdade, desde que ele cumpra alguns requisitos. E tudo isso que eu estou falando, a gente já está no ano de 1946, portanto, 9 anos depois do desaparecimento de Benedito Caetano. Alguns anos depois, em 1948, morre Joaquim Naves em decorrência das inúmeras torturas que ele sofreu na prisão. A morte dele aconteceu 3 meses depois do nascimento da última filha do casal. Sebastião Naves segue sua vida tentando provar a inocência dos irmãos, mesmo depois do falecimento do Joaquim. Até que um dia, em 1952, portanto 15 anos depois do desaparecimento do Benedito Caetano, o Sebastião Naves recebe um telegrama lá em Araguari. Esse telegrama é de um parente dele que morava em Nova Ponte e que diz que Benedito Caetano tinha acabado de reaparecer na cidade, na fazenda do pai dele. Com aquele telegrama nas mãos, Sebastião procura a polícia, procura a justiça e pede autorização para se deslocar até Nova Ponte, que fica a 115 quilômetros de Araguari, para conseguir ver o primo e provar finalmente a inocência dos irmãos. Ele consegue viaja inclusive com uma força policial junto, e quando ele chega na fazenda, ele realmente encontra Benedito Caetano morando na casa do pai. Ao contrário do que muita gente poderia pensar, ele abraça o primo e dá graças a Deus que o primo está vivo, porque finalmente ele vai poder provar a inocência da família Naves. Eles voltam para Araguari com o primo, só que quando Benedito Caetano aparece na cidade, ele gera uma comoção em todo o município e uma revolta tremenda entre os moradores que querem inclusive linchar Benedito Caetano por tudo que ele fez os irmãos Sebastião e Joaquim passarem ao longo daqueles anos. O delegado da cidade, para proteger Benedito Caetano, acaba prendendo ele na delegacia. Quem diria, hein? Prisão para proteção. Ainda bem que isso não existe mais. Benedito Caetano ficou preso 8 dias. Foi ouvido pelo delegado e apresentou a versão de que naquela madrugada, em 1937, ele havia sido furtado por 2 caras que estavam ali no cabaré e que haviam levado todo o dinheiro dele. Como ele tinha dívidas para pagar com vários parentes e tinha perdido todo o dinheiro dele, ele acabou indo embora da cidade para tentar fazer fortuna de alguma outra forma. E ele alegou, inclusive, que não sabia em momento algum que os irmãos Naves estavam presos sob a alegação do desaparecimento dele, Benedito Caetano. Essa versão é muito contestada por várias razões. Algum tempo depois surgiu um indivíduo que disse que se encontrou com Benedito Caetano em Goiás, que ele usava o nome falso de José Alves Gomes e que ele ficou conhecido na região como Zé Goiano e que foi ele, Zé Goiano, que comentou com essa testemunha que 2 irmãos haviam sido presos em Araguari sob a acusação de terem matado uma pessoa. Ou seja, ele alegava que não sabia de nada, mas ele usava nome falso e uma testemunha disse que ficou sabendo da prisão dos irmãos da boca dele mesmo. De qualquer forma, com o reaparecimento do Benedito, o advogado Dr. João Alami Filho entrou com um pedido de revisão criminal. Essa revisão criminal foi julgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reconheceu o erro que eles haviam cometido, inocentou os irmãos Naves de qualquer acusação, de qualquer condenação e ainda determinou a indenização dos irmãos Naves, que deveria ser paga pelo Estado de Minas Gerais, no valor de 12 milhões de cruzeiros, que era o dinheiro na época. A justiça condenar o Estado a pagar indenizações naquela época era algo raríssimo. Mas a alegria de Sebastião estava no fato de que ele finalmente poderia provar a sua inocência. Em 1964, Sebastião Naves veio a falecer com a alma tranquila, porque tinha provado a inocência dele, do irmão Joaquim. E a família dele, que havia perdido tudo ao longo do processo,
teria uma indenização para tentar recomeçar a vida. E dizem que no leito de morte dele, uma das coisas que ele pediu é para que todo mundo que gostasse da história se inscrevesse no canal Direito de Leve, curtisse o vídeo e compartilhasse entre os amigos. Pelo menos é o que reza a lenda. E a família Naves criou um blog, que se você jogar no Google Blog da Família Naves, você vai encontrar. Lá existem fotos e vários registros desse fato. O advogado Dr. João Alami Filho também escreveu um livro sobre o caso dos irmãos Naves, que é esse livro que eu estou mostrando aí agora. Tem inclusive trechos do processo em que os irmãos Naves foram condenados e o registro de todos os erros judiciais cometidos ao longo da investigação e ao longo da ação penal. Espero que vocês tenham gostado da história, espero que vocês consigam perceber a importância do processo penal para proteger as garantias e direitos do cidadão toda vez que o Estado, ao longo de uma investigação, acaba virando seus holofotes para o indivíduo A, B ou C. É o processo penal que garante a lisura da investigação, a lisura do julgamento, é o processo penal que garante legitimidade para o direito penal. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!